Isso aconteceu quando eu tinha 18 anos. Agora tenho 22 e moro em San Antonio, Texas. Era meu último ano do ensino médio, mas foi na época em que a Covid começou a se espalhar, então tudo começou a fechar, incluindo minha escola. Mesmo que todos devessem ficar em casa e respeitar a quarentena, meu grupo de amigos e eu saíamos mais do que nunca. Não havia muito o que fazer, já que todos os comércios não essenciais estavam fechados, mas uma coisa sobre mim é que eu adoro explorar locais urbanos e lugares assombrados. Até hoje, ainda faço isso. Não me assusto facilmente. Já tive alguns encontros estranhos com moradores de rua, cultos e até já apontaram uma arma para mim, mas nada se comparou ao quão estranho e assustador foi o que encontrei nessa noite de exploração. Nessa época, eu tinha começado a conversar com uma garota com quem eu estudava no ensino médio, chamada Clarissa. Se não fosse por ela confirmar o que aconteceu naquela noite, tenho certeza de que meus amigos não teriam acreditado em mim. Ainda estávamos no começo do nosso relacionamento, mas de alguma forma, consegui convencê-la a explorar um parque natural cheio de árvores às 3 da manhã, aqui em San Antonio. O parque se chama Ope Sanabel. Durante o dia, é um lugar bonito, seguro e agradável, mas à noite pode ser perigoso, e a polícia costuma patrulhar as entradas para afastar visitantes. Em 2016, uma mulher de 24 anos chamada Lauren Bump foi brutalmente assassinada ali, esfaqueada mais de 20 vezes, e em 2021, um garoto foi baleado enquanto explorava a floresta. Clarissa e eu chegamos ao parque por volta das 3 da manhã. O lugar estava completamente escuro e assustador, e as árvores bloqueavam quase toda a luz da lua. Eu prefiro não usar lanterna para que meus olhos se ajustem ao escuro e também para evitar que alguém veja a luz de longe. Depois de andar uns 15 a 20 minutos pela trilha principal, decidi que não ficaríamos ali por muito tempo, pois o silêncio da noite estava inquietante. Eu conhecia um caminho alternativo que levava de volta ao meu caminhão, o que nos permitiria dar uma volta completa sem precisar retornar pelo mesmo trajeto. Clarissa concordou, e começamos a seguir essa trilha secundária. Cerca de 2 minutos depois, do nada, ouvimos uma flauta tocando. Nós paramos imediatamente e nos entreolhamos, apenas escutando. A melodia era ritmada e parecia fazer parte de alguma música. Mas, apesar da harmonia, o som era assustador. Como eu disse antes, não sou de me assustar fácil, mas depois de 15 segundos ouvindo aquela melodia estranha, Clarissa começou a tremer de medo e quase chorar. No começo, eu apenas escutava, mas quando percebi que ela estava rezando pedindo a Deus para salvá-la e perdoá-la pelos pecados, entendi que a situação era mais séria do que parecia. Era quase impossível identificar de onde o som vinha. Parecia estar vindo da trilha principal, que era paralela à nossa, mas a densa vegetação entre os caminhos tornava difícil ter certeza. O problema era que a melodia estava ficando mais alta e mais próxima, como se o som estivesse bem em cima de nós. Clarissa estava apavorada demais para reagir, então eu sabia que precisava assumir o controle. Sei que pode parecer bobo, mas olhei para ela e disse: "Não se preocupe, não vou deixar nada acontecer com você." Então sugeri que corrêssemos pela trilha secundária para fugir dali. Assim que começamos a correr, acredito que a flauta parou, mas nem consegui prestar atenção direito, pois meu foco era sair de lá o mais rápido possível. Conseguimos correr uns 10 metros quando, de repente, ouvimos o barulho de galhos quebrando e folhas se mexendo. Algo grande atravessou a trilha bem na nossa frente. Poderia ter sido um cervo ou algum outro animal, mas o estranho era que eu conseguia sentir o tamanho daquilo, como se fosse algo pesado. O mais assustador, eu não vi nada, nenhuma silhueta, nenhum vulto. Só ouvi o barulho daquilo passando bem na nossa frente, mas não ouvi chegando nem indo embora. Assim que sentimos e ouvimos aquilo cruzando o nosso caminho, instintivamente viramos e corremos na direção oposta, voltando para onde tínhamos ouvido a flauta pela primeira vez. E como se algo estivesse nos esperando, o som da flauta recomeçou, dessa vez, mais alto e ainda mais próximo. A melodia parecia fazer parte de algum tipo de música celta ou irlandesa, mas continuava impossível localizar de onde vinha. O som parecia nos cercar por todos os lados. Foi nesse momento que meu instinto de sobrevivência entrou em ação. Estávamos presos. Só tínhamos 2 opções: voltar para a trilha secundária, onde aquela coisa cruzou o nosso caminho, ou seguir pela trilha principal, onde o som da flauta estava. A trilha secundária era mais assustadora, pois era mais escura e cercada por árvores densas. Pelo menos, a trilha principal era pavimentada e aberta. Então, disse a Clarissa, ainda em pânico, que correríamos de volta pela trilha principal até meu caminhão. Corremos sem parar, e com a adrenalina no máximo, transformamos uma caminhada de 20 minutos em uma corrida de 7 ou 8 minutos. Em algum momento no caminho de volta, a flauta finalmente parou. Passamos por um banheiro químico no meio da trilha, e naquele momento, fiquei paralisado de medo, e se alguém estivesse escondido lá dentro. Mas felizmente, não havia ninguém,
e o único veículo no estacionamento era meu caminhão. Assim que chegamos ao carro, arranquei e saí o mais rápido possível dali. No dia seguinte, contei tudo para os meus amigos e passei horas pesquisando na internet para ver se alguém já tinha vivenciado algo parecido. Encontrei histórias sobre fantasmas, cultos e até sons estranhos de animais, mas nada sobre uma melodia de flauta ritmada no meio da noite. Ou talvez eu não tenha procurado direito. Tentei racionalizar tudo. Há algumas casas na borda da floresta, mas elas ficam a quilômetros de onde estávamos, e não há como o som ter viajado tão longe. Além disso, o som era incrivelmente nítido, e eram 3 da manhã. Nunca descobri quem tocou aquela flauta ou o que passou na nossa frente naquela noite. Só de escrever isso agora, sinto calafrios. Quanto mais penso no que aconteceu, mais me parece algo paranormal, e não apenas uma situação assustadora no sentido físico. Não sei se era uma pessoa, um fantasma, um culto ou outra coisa. Espero que alguém tenha uma explicação lógica para isso. De qualquer forma, nunca mais voltei àquele parque à noite. Ainda exploro muitos lugares assustadores, mas nada parecido com aquilo jamais aconteceu de novo. Sou um cara de 20 anos e trabalho como técnico de farmácia em um hospital de médio porte no noroeste do Alabama. Meu turno é no início da noite, das 18 horas às 4 horas. Também sou responsável por reabastecer os suprimentos das salas de cirurgia. Trabalho 7 dias seguidos e depois tenho 7 dias de folga. Trabalhar esses 7 dias seguidos é exaustivo, mas os 7 dias de descanso são incríveis. Meu turno vai de quinta a quarta-feira e, na minha sexta noite de trabalho, uma terça-feira, saí um pouco mais cedo para ficar com minha esposa na casa da tia dela, que fica a cerca de 30 minutos da nossa casa. Ela estava cuidando de seus primos pequenos enquanto a tia e o tio viajavam. A casa não tinha cortinas, o que a deixava inquieta durante as noites em que esteve lá. No início, não fui com ela porque estava na minha semana de trabalho. Como chegaria por volta das 5 horas da manhã só para dormir quando o sol nascesse, ela achou que não fazia sentido. Mas, na última noite dela lá, ela ficou extremamente ansiosa, então eu disse que iria. Ela relutou, mas me agradeceu e se sentiu muito melhor quando cheguei. Trabalhar no turno da noite por 2 anos tem me afetado mentalmente, e acho que comecei a desenvolver uma leve insônia. Depois de chegar à casa da tia da minha esposa, simplesmente não conseguia dormir. Isso não era novidade para mim, mas nunca tinha ficado mais de 28 horas acordado. Mesmo que eu quisesse, não conseguiria dormir, porque o dia seguinte seria cheio, precisávamos levar os primos dela para a escola, ir ao chá revelação de um amigo, fazer compras, porque não tínhamos nada em casa, já que ela estava fora nos últimos 3 dias, e ainda trabalhar às 18 horas. Acabei cochilando no carro por menos de 10 minutos. Estava sentindo aquela onda de sono chegando, mas tomei um Red Bull enorme e outro energético assim que cheguei ao trabalho. Minha esposa me levou e me buscou, pois meu carro precisava de conserto nos freios e nenhum de nós confiava que eu dirigisse o carro dela depois de mais de 24 horas sem dormir. Já era quarta-feira à noite, e eu estava acordado desde as 14 horas de terça. O início do meu turno foi tranquilo. Se eu me mantivesse ocupado, o cansaço não me pegaria. Coloquei meus fones de ouvido e comecei a ouvir música enquanto reabastecia os medicamentos das salas de cirurgia. Algumas cirurgias tardias ainda estavam acontecendo, e a equipe da limpeza terminava de arrumar algumas salas. Era comum que o pessoal da cirurgia entrasse na sala onde eu estava para pegar algo que estivesse faltando na sala em uso. Sempre que alguém entrava, eu me virava, sorria e recebia um sorriso de volta. Estava concentrado, ouvindo música e repondo os medicamentos no Omnicell, quando ouvi a porta atrás de mim se abrir. Ela fez aquele rangido agudo de dobradiças precisando de óleo, seguido pelo estrondo da madeira pesada ao se fechar. Virei-me para ver quem era, como sempre fazia. Mas não havia ninguém ali. Não fiquei preocupado no momento. Talvez alguém tivesse aberto a porta, me visto e decidido ir a outra sala. Continuei meu trabalho. Ao empurrar meu carrinho para a próxima sala, percebi que a luz estava apagada. Quando abri a porta, juro que vi alguém agachado ao lado do Omnicell, mexendo no recipiente de descarte de objetos perfuro-cortantes, o lugar onde jogamos seringas e frascos usados. Alguém já tinha sido pego fazendo isso antes, procurando morfina, e acabou sendo demitido. Acendi a luz, pronto para perguntar o que a pessoa estava fazendo. Mas quando a luz acendeu, não havia ninguém ali. Naquele momento, comecei a ficar inquieto. Não sabia exatamente quando começam as alucinações após mais de 24 horas sem dormir, então tentei me convencer de que estava apenas vendo coisas. Respirei fundo e continuei meu trabalho. Concluí o reabastecimento das salas de cirurgia sem mais incidentes e voltei para a farmácia. Às 2 horas da manhã,
Temos que entregar medicamentos específicos para os pacientes nas enfermarias. O hospital tem 3 elevadores no centro de cada andar. No 5º andar, por exemplo, ao sair do elevador e virar à esquerda, há as alas 5100 e 5200. À direita, as alas 5400 e 5500. Cada ala tem 15 quartos. Recentemente, a ala 5455 estava passando por reformas, então os pacientes dessa área foram transferidos para o 3º andar. Como não havia muitos pacientes no hospital naquela noite, a ala 5455 estava vazia. Passei pelas alas entregando os medicamentos até chegar ao 5º andar. Fiz as entregas na parte ocupada e decidi dar uma olhada na ala em reforma. O silêncio ali me deu um arrepio. Nenhum enfermeiro, nenhum paciente, apenas corredores escuros e vazios. Estou acostumado com as salas de cirurgia desertas, mas ver alas de internação assim foi diferente e inquietante. Caminhei devagar pela ala 55, quando ouvi um barulho que parecia uma cama hospitalar tremendo. Ao passar pelo quarto 5512, vi um homem idoso se debatendo violentamente, como se estivesse tendo uma convulsão. Sangue escorria de seus olhos, nariz e boca. Ele emitia um som gutural e ofegante, parecido com os gemidos de zumbis em The Walking Dead. O monitor cardíaco ao lado da cama apitava freneticamente, como acontece quando um paciente entra em parada cardíaca. Meu coração disparou. Dei um passo para trás, mas no instante seguinte entrei no quarto, percebendo que aquele homem precisava de ajuda urgente. Só que, quando olhei novamente, o homem não estava mais lá. A cama estava perfeitamente arrumada. O monitor estava desligado. Tudo indicava que ninguém tinha estado ali há pelo menos um dia. Naquele momento, tive certeza de que estava alucinando. Saí rapidamente e fui para o elevador. Quando as portas se abriram no térreo, um senhor idoso, vestindo um uniforme de segurança com crachá do hospital, entrou. Ao passar por mim, deu um tapinha no meu ombro. Era o mesmo homem que eu acabei de ver no 5º andar. Ele sorriu para mim enquanto as portas do elevador se fechavam e vi os números subindo até o 5º andar. Não apertei nenhum botão, mas, instantes depois, o mesmo elevador desceu e se abriu. Vazio. Corri de volta para a farmácia e fiquei sentado em uma cadeira até minha esposa vir me buscar. Enquanto esperava, pesquisei sobre privação de sono e descobri que alucinações costumam começar entre 30 e 48 horas sem dormir. Eu estava na marca das 38 horas, então fazia sentido. Mas ao sair do hospital e olhar para cima, vi o mesmo homem na janela do 5º andar, me observando. Fiquei arrepiado. Entrei no carro sem contar nada à minha esposa. Até hoje não sei por que teria alucinado com aquele homem em específico. Nunca o vi antes e ele não tem nenhuma ligação comigo. Mas, seja alucinação ou não, parecia muito real. Desde então, não o vi novamente. Mas isso aconteceu há menos de 2 semanas. Eu moro com meu namorado na casa dele. Ele é o dono, e é uma casa modesta em um bom bairro. O crime violento aqui é geralmente baixo. Digo que é uma casa modesta porque, comparada às outras casas do bairro, ela é menor. Mas ter uma casa menor nesse bairro ainda é algo muito desejado, pois nos permite viver em uma cidade boa sem precisar ter uma casa multimilionária. É uma casa com apenas um pavimento, com 3 quartos, 2 banheiros e um porão. Estamos em uma rua muito tranquila, com bastante privacidade. O formato da rua ajuda com isso, pois, quando saímos de casa, não há nenhuma outra casa diretamente de frente para a nossa. No total, há 8 casas na nossa rua. Mais ao fundo, há uma pequena área arborizada. Meu namorado, John, viajou para Las Vegas em um fim de semana de outubro para uma despedida de solteiro. Eu fiquei sozinha de quinta a segunda. Na sexta-feira, depois do trabalho, chamei algumas amigas para uma noite de vinho. Em certo momento, enquanto assistíamos a filmes de terror na sala, a campainha tocou. Todas ficamos em silêncio e nos entreolhamos com a mesma expressão. A campainha tocando tarde da noite, enquanto víamos um filme de terror, parecia até coisa de filme. Fui tentar espiar discretamente para ver quem estava na varanda, mas não consegui enxergar pela janela. Há um pequeno vidro na parte de cima da porta, então olhei por ali. Havia 4 carros na entrada, então quem estivesse ali sabia que tinha gente em casa. Mas não vi ninguém na varanda. Voltei para minhas amigas e, embora todas concordássemos que era estranho, decidimos que devia ter sido só um trote de alguém tocando a campainha e fugindo. Depois que todas foram embora, já era tarde o suficiente para eu ir direto dormir. No entanto, nem uma hora depois, fui acordada pela campainha tocando 2 vezes. Olhei o celular e vi que era 1h da manhã. Ninguém deveria estar tocando a campainha a essa hora. Liguei imediatamente para John, e ele atendeu com a voz bem bêbada, em um bar barulhento.
Ele teve que ir para o banheiro para me ouvir melhor. Quando expliquei o que estava acontecendo, ele apenas disse para eu ficar no quarto e não abrir a porta para ninguém. Ele nem sugeriu chamar a polícia, então eu também não fiz isso naquele momento. Terminamos a ligação e tentei me acalmar para voltar a dormir. Meu coração começou a desacelerar, mas então ouvi um barulho do lado de fora, como um som de clique, até que alguém bateu na minha janela. Uma voz masculina disse: "Ei, tem alguém em casa? Preciso de ajuda aqui." Agradeci mentalmente por as cortinas estarem fechadas. Eu não conseguia ver quem estava lá fora, e ele também não podia me ver. Em vez de ir embora, ele bateu novamente na janela e disse: "Eu sei que você está aí." Isso foi o que me fez chamar a polícia. Eu nunca ouvi o homem se afastar da janela, então, pelo que eu sabia, ele ainda estava parado ali. Sussurrei o tempo todo durante a ligação, relatando que alguém estava tentando invadir minha casa. Podem me chamar de dramática, mas eu estava apavorada e queria que a polícia viesse o mais rápido possível. Dentro de 5 a 10 minutos, a campainha tocou novamente, seguida por batidas fortes na porta. Fui até lá e perguntei quem era. Uma voz masculina respondeu: "É a polícia." Era uma voz diferente da do outro homem. Olhei pelo vidro e confirmei que eram 2 policiais. Quando abri a porta, um deles, o mais alto, entrou direto sem que eu o convidasse. Ele disse que estavam respondendo a um chamado de perturbação. Expliquei que um homem estava rondando a casa, tocando a campainha e batendo na minha janela. Não quero focar muito nesse policial em particular, mas ele foi a pessoa mais grosseira que já conheci. Parecia estar em uma espécie de abuso de autoridade. Ele foi condescendente, me mandou calar a boca e me interrompia enquanto eu tentava explicar. Além disso, não parecia levar minhas preocupações a sério. O outro policial não disse uma palavra, apenas ficou parado atrás. O mais alto me fez perguntas que eu já tinha deixado claro que não sabia responder, como a aparência do homem, quando eu já tinha dito que não o vi. E ele ainda me disse: "Bom, foi você quem nos chamou, senhora. Se não quer nossa ajuda, podemos ir embora." Fiquei completamente chocada. Nunca tinha chamado a polícia antes e não esperava esse nível de falta de profissionalismo. Pedi desculpas e disse que estava apenas com medo. Os policiais deram uma volta ao redor da casa com lanternas, mas, honestamente, não investigaram muito bem. Vi tudo pela janela. Quando voltaram, disseram que não poderiam fazer nada sem câmeras ou provas de que o homem estivesse cometendo algum crime. Eles foram embora, e eu não me senti nem um pouco mais segura, além do fato de que, talvez, quem quer que fosse tivesse visto que eu chamei a polícia. Voltei para a cama e, felizmente, acordei apenas com a luz do sol entrando pelas cortinas fechadas. Já eram 10 horas da manhã. Era sábado, e naquela noite minha amiga daria uma festa de Halloween, para a qual eu ia ajudar na organização. Durante o dia, fui ao mercado comprar algumas coisas para casa e para a festa. Meu traje era de Velma, do Scooby-Doo, e minha amiga, que organizava a festa, seria a Daphne. Cheguei à casa dela por volta das 18 horas. A festa começou às 21 horas e ficou animada por volta das 22 horas e 30. Fiquei lá até tarde, saindo depois da 1 hora da manhã. Eu estava em condições de dirigir, pois só tinha bebido algumas cervejas. Quando cheguei em casa, notei uma corrente de ar frio. Depois de deixar minhas coisas na mesa de jantar, vi que uma das janelas estava aberta. Fui fechá-la, tentando lembrar se eu mesma a tinha deixado aberta. Fui escovar os dentes e, ao sair do banheiro, vi que a porta do porão estava escancarada. Fiquei paralisada. Foi nesse momento que ouvi um som baixo e contínuo, como um clique. Conforme me aproximei da escada do porão, percebi que o som vinha de lá. Quando cheguei ao topo da escada e olhei para a escuridão do porão, o barulho parou de repente. Então, uma voz vinda de lá de baixo disse: "Você finalmente chegou em casa." Na mesma hora, bati a porta do porão com força e saí correndo com meu celular para fora da casa. Fui até a casa do vizinho e bati até ele atender. Só então liguei para a polícia de um lugar seguro. Infelizmente, os mesmos 2 policiais de antes vieram atender o chamado. Meu vizinho ficou comigo enquanto eu explicava o que aconteceu. Talvez isso tenha feito o policial mais alto agir de forma menos grosseira dessa vez. Ele e o parceiro fizeram uma busca na casa enquanto meu vizinho e eu esperávamos na sala. Depois da busca inicial, mostrei lugares onde alguém poderia estar escondido. Eu mesma revirei a casa inteira, falando ao telefone com meu namorado bêbado. Quando tive certeza de que não havia mais ninguém lá, arrumei uma mala e fui ficar na casa da minha irmã até John voltar. Dessa vez, tranquei todas as janelas antes de sair. A maior lição que tirei dessa experiência é: se sua casa tem janelas grandes o suficiente para alguém entrar, certifique-se de que elas estejam sempre trancadas e que se realmente quero me sentir segura não posso confiar minha segurança a ninguém. Por essa razão deveria comprar uma arma. Ainda moramos nessa casa, mas, por meses, eu me recusei a ficar sozinha por muito tempo. Até hoje,
Tenho pesadelos nos quais ouço batidas na janela e acordo assustada. Para mais relatos assustadores como esses, siga o Caçador de Assombração. Deixe seu like e assista aos outros vídeos no canal. Bons sonhos, caçadores!